Olá pessoal, professor Thomas aqui com vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, nosso curso de Prática de Direito Constitucional, tá? Com a matéria de hoje, a da Ação Civil Pública. Para quem tem nos acompanhado, a sequência que a gente acabou fazendo foi o endereçamento, né? Fizemos uma aula geral sobre regras gerais de endereçamento. E aí começamos a nossa ação popular, tá? E vamos passar na aula de hoje para a ação civil pública, tá bom? Por que ação civil pública? Porque ela está muito próxima da ação popular. Vamos dar uma olhada na lei para vocês verificarem. Vamos acompanhando aí com as anotações de vocês. Pessoal, tá aqui a nossa lei. A Lei 7.347 de 24 de julho de 1985. Essa lei vai tratar sobre a ação civil pública por responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, tá? E dá outras providências. Você já devem estar notando que tem alguma coisa aí que vocês estão, vou confundir esse negócio, né? Calma, você não vai confundir. Por que gerou-se essa confusão? Porque vocês acabaram de ver a ação popular. E a ação popular, ela tem basicamente os mesmos objetos. Ela serve para basicamente a mesma coisa. Então, se a ação popular e a ação civil pública vão servir para praticamente a mesma coisa, qual a diferença entre elas duas? O que é que vai diferenciar? Como é que eu vou resolver isso? Na hora que eu pegar a minha prova, na hora que chegar a prova lá, estou lendo a questão e a questão vai me dizer que o bem tutelado é um bem artístico, é um bem do meio ambiente, é um bem com uma tutela do consumidor, tá? São esses direitos difusos, né? Então vamos lá. O que é que vai diferenciar são os legitimados, tá bom? Vamos avançando aqui na nossa lei. Olha só, o artigo 1º fala que rege-se pelas disposições desta lei o meio ambiente, o consumidor, né? Os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Qualquer outro... Agora ficou por cima. Deixa eu apagar aqui. Tá? Qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Uma infração de ordem econômica, ordem urbanística, a honra à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, o patrimônio público e social. Tá? São esses os objetos. Tá? A nossa lei ainda vai dizer que as ações são propostas, né? No local onde ocorreu o dano, então isso é importante. Tá? O local do dano vai ser o local, aquela comarca para onde você vai enviar a ação, tá? Na hora que você for endereçar a sua peça, então tenham cuidado com isso. Quem perdeu a nossa aula de endereçamento, volta lá no curso, faz a aula de endereçamento, tá com dúvida, não estou ainda sabendo o endereçamento, volta lá, repete a aula de endereçamento, e aí você vai conseguir tirar de letra aqui, tá bom? O local do endereçamento vai ser o local onde ocorreu o dano, né? Vai ser o foro competente aí. O juízo vai ter as competências, a competência funcional para processar e julgar a causa. A propositura dessa ação vai prevenir a jurisdição do juízo para todas as ações que vierem posteriormente intentadas e que possuam a mesma causa de perigo ou o mesmo objeto. Então, uma vez que você tem uma ação, aqui ela vai exercer um poder gravitacional para todas as ações que têm o mesmo objeto, a mesma causa de perigo, então seja pelo mesmo problema. Então a gente vai
fazer com que essas ações elas venham todos para esse juízo, tá bom? Então, ele vai exercer um poder gravitacional, vai atrair essas ações para si. A ação civil, ela vai ter por objeto, o que é que você vai pedir, gente? Pedido, tá? Aqui vocês vão lembrar, ó, o pedido, tá? Onde é que vai estar esse pedido? Aqui embaixo, tá bom? A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro. Então, houve dano, é possível se condenar em dinheiro, tá? Além disso, o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Normalmente aqui, você vai ter o pedido de uma obrigação de não fazer, de cessar uma certa conduta, tá? Ou, quando houver necessidade de reparação, de fazer algo para reparar o dano que foi causado, tá? Além da condenação em dinheiro, tá? Em pecúnia. Então, cabe aqui tanto a condenação em dinheiro, quanto a obrigação de fazer ou não fazer. E isso vai ter relevância direta lá nos pedidos, tá? Os pedidos vão ser nesse sentido, né? De obrigação de fazer ou não fazer, ou no pagamento de certa quantia em dinheiro. Vamos avançar aqui e aí trabalhar as diferenças, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu quero trabalhar com vocês as diferenças. Quais as diferenças aqui que a gente vai ter em relação à tutela, em relação ao que a gente tem com a ação coletiva, ação civil pública, desculpa, e em relação à ação anterior, que foi a ação popular, tá? Anotem, gente, anotem no material de vocês. Artigo 5º, tá? O artigo 5º, gente, ele vai trabalhar aqui com o ponto da legitimidade, tá? Então, ó, artigo 5º, anotem aí. Dá um destaque nele aqui, ó. Tá meio feio, mas eu tô me acostumando ainda com a caneta. Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. Então, vocês já sabem que cabe uma ação cautelar. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, a associação. Aí a associação tem só um detalhe, tá? Que detalhe é esse? Ela precisa estar constituída pelo menos um ano. Então, a ação ela precisa estar constituída legalmente há pelo menos um ano. E ela deve incluir lá no seu estatuto, né, entre as finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor. Ela deve ter como finalidade a proteção do direito que está sendo tutelado aqui na ação. Se ela é uma associação de proteção para questões éticas raciais, ela vai poder entrar com ação caso o dano ocorra sobre os direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, né? Se ela é uma associação de artistas, ela vai poder
entrar com ação quando o dano for patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, enfim. Ela tem que comprovar no seu estatuto social que há essa relação entre o dano causado e as finalidades institucionais dessa associação, tá? Outra coisa, pessoal, que vai influenciar aí na peça de vocês é esse ponto aqui do parágrafo 1º do artigo 5º. Ele vai dizer, né, que o Ministério Público, ele, se não for o autor da ação, que vejam, aqui em cima, ele está dizendo que o Ministério Público pode ser o autor da ação. Tá? Se ele não for, ele vai obrigatoriamente, então vejam, ele vai atuar de forma obrigatória como fiscal da lei. Tá? O que é que isso implica? Isso implica que se o Ministério Público ele não for o autor da ação, lá nos pedidos, tá? Quando você for fazer os seus pedidos, você vai lembrar de colocar a citação ao Ministério Público. Cita-se o Ministério Público para que atue por força do parágrafo 1º do artigo 5º como fiscal da lei. Tá? Então, esse artigo 5º é um dos mais importantes que vocês vão ter aqui nessa legislação para montar a peça de vocês. Então, pessoal, a principal diferença vai ser os legitimados, tá? O restante, basicamente, é a mesma coisa. Então, se vocês sabem fazer a ação popular, vocês vão saber fazer a ação civil pública. Tá? Vamos ver como é que fica na hora da prova. Vamos ver como é que a OAB tem cobrado isso de vocês. Ó, eu trouxe aqui uma das questões da OAB, né, uma questão de ação civil pública. Então, vamos lá. Primeiro indício que a gente tem uma ação civil pública. Ele está falando de uma associação, tá? Então, o primeiro indício é isso aqui. Uma associação. Por quê? Quem é que pode entrar com ação popular? Quem pode entrar com ação popular são os cidadãos. Você tem que comprovar que você é cidadão. Se você é cidadão, você pode entrar com ação popular. Qual documento que você vai apontar lá na peça inicial? Você vai colocar que a pessoa que está entrando com ação também está anexando lá o seu título de eleitor, que é o documento estabelecido na lei, como comprovante da sua regularidade eleitoral, tá bom? Aqui não. Aqui é uma pessoa jurídica. Provavelmente a OAB vai cobrar você a associação. Por quê? Porque a OAB gosta de cobrar a exceção. Tá? Então, o que é que tem que saber mais? Saber que está instituída há 1 ano. Saber que no seu estatuto tem que conter a proteção específica daquele bem que está sendo violado. É a associação. O resto você não precisa saber disso. Tá? Então, tenham cuidado. A OAB provavelmente vai cobrar uma associação de vocês. Vamos lá. Constituída há 3 anos. Olha só. Cujo objeto, defesa do patrimônio social, particularmente saúde, mostrou-se inconformada com a negativa do posto de saúde Gama
gerido pelo município Beta, de oferecer atendimento laboratorial adequado aos idosos que procuram esse serviço. O argumento das autoridades era de que não havia profissionais capacitados e medicamentos disponíveis em quantidade suficiente. Em razão desse estado de coisas e do elevado número de idosos correndo risco de morte, a associação, mais uma vez, resolveu peticionar ao secretário do município de saúde, requerendo providências imediatas para regularização do serviço público de saúde. O secretário respondeu. O que é que o secretário falou? Que a situação é realmente precária e que a que a comunidade precisa ter paciência. Então, estou pedindo paciência aqui. E esperar a disponibilização de repasse dos recursos públicos federais, já que a receita prevista no orçamento do município não foi integralmente realizada. Então, veja só, houve uma previsão de receita aqui no município que ele não integralizou, tá? Então, pelas razões, a negativa de atendimento laboratorial aos idosos. Apesar disso, as obras públicas da área de lazer do bairro em que estava situado, né, esse posto de saúde, nos quais eram utilizados exclusivamente recursos públicos municipais, elas estão sendo realizadas. Então, essa informação diz aqui pra gente que há dinheiro. O dinheiro, ele existe, certo? O que não tem é destinação aqui para a saúde. Vamos avançando. Então, considerando todos esses dados e condições na condição de advogado, né, você foi contratado como advogado pela Associação Alfa, elabore a medida judicial cabível para o enfrentamento do problema, inclusive com providências, providências imediatas, de modo que seja oferecido atendimento adequado a todos os idosos que venham a utilizar o serviço do posto de saúde. A demanda exigirá dilação probatória. Mais outra coisa aqui, precisa de provas, não é uma demanda de que você já tenha todo o direito na sua mão. Vai precisar de provas para aquilo que você alegar. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo aqui já para você que não é um mandado de segurança. Se precisa de provas, se precisa de dilação probatória, ele está dizendo a você não vai ser um mandado de segurança. Ok? Então, vamos avançando aqui. Vamos para fazer a nossa peça. Tá? Se vocês estão aqui com uma peça, deixei aqui a nossa folha em branco. Vocês estão aqui com uma peça, tá? Eu vou aqui inserir só um campo, né, para a gente escrever, campo de texto. Pronto. O que é que precisa para a peça? Qual o primeiro ponto que você tem que ter aqui na sua peça, na sua petição? Endereçamento, exato. Tá? Sei que vocês pensaram já isso. Então, a quem vai ser endereçada essa peça? Vamos lá. Mesma regra da outra ação. Mesma regra geral que a gente vem trabalhando para endereçamento. Ao juízo de direito da vara da fazenda pública da comarca Beta do estado XX, certo? Aí eu falo, vocês vão pular 10 linhas? Não, escreva. E pula uma, tá?
Quem está entrando com a ação? Quem é a parte legítima aqui para entrar com a ação? A associação alfa. E aí vocês vão lembrar, associação alfa é pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Direito público ou privado? Quais os artigos lá do Código Civil? 41 e 44, não é isso? Então vamos lá. 41 e 44. Olhem lá. Pessoa jurídica de direito privado. Aí, precisa de quê? 319 lá do CPC. Precisa de um endereço eletrônico? Precisa de endereço eletrônico. Precisa de endereço físico? Precisa. Né? Então, vamos lá. Com sede na rua. Ele deu endereço? Não. Bairro. Precisa de endereço eletrônico, né? Endereço eletrônico inscrita no CNPJ número XXX. E agora lá, por meio de seu advogado devidamente constituído, procuração em anexo. Se você vem para ver o quê? Perante vossas excelências, vossa aqui letra maiúscula, propor a presente, vem propor o quê? Ação civil pública com pedido de liminar, ou então combinado com, né? Pedido de liminar. Por quê? Porque a ação disse que precisava urgência. A questão aponta, a questão trouxe a informação que precisava de urgência. O avaliador já deu a deixa para você. Aqui, ó. Ele diz que quer, ó. Providências imediatas. Certo? Se é providências imediatas, você quer o quê? Tutela de urgência. Você quer a liminar. Certo? Vamos avançando aqui. Basta isso daqui? Não, você tem que dizer com fundamento em que você vai pedir. Com fulcro no... Onde é que está prevista? Na Constituição, artigo 129, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. E da qual a lei? Lei 7.347 de 85. E 319
do CPC. Certo? E aí você vem fazer o quê? Você vai apresentar ação contra alguém. Contra quem é a pessoa jurídica de direito público? É o município. Município. Qual? O município aqui? Beta. Pessoa jurídica de direito público com CNPJ número XXX com sede na rua XXX. Vai colocar só o município beta? Coloca também quem negou, né? A autoridade. Apesar dela estar vinculada ao município beta, você chama a pessoa, né, para dentro da ação. E secretário de saúde, secretário municipal, né? Que vai ter estadual, municipal de saúde do município beta. Aí você vai colocar pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem. 2 pontos. O que é que você precisa dizer? Essa ação tem cabimento. Do cabimento. E esse cabimento decorre de quê? Por que que você pode entrar com ação? Você vai, volta lá. Eu vi agora que não estava aparecendo aqui para vocês, mas vamos lá. O que é que a gente fez? Separou a ação civil pública, com fulcro no artigo 129, parágrafo 1º da Constituição Federal, da Lei da Ação Civil Pública e do 319 do CPC, contra o município beta, qualifiquei o município beta com sede e secretário municipal de saúde do município beta, tá? Aqui eu estou colocando o cargo, então eu não vou precisar colocar os dados dele, os dados são do município, tá bom? Pelos fatos e fundamentos que seguem. Professor, se a questão trouxer os dados dele, coloca. Né? Do cabimento, por que cabe essa ação? Porque, lá no artigo 1º, aqui no artigo 1º a gente vai ter qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a gente vai ter a questão do patrimônio social, a gente vai ter aqui a possibilidade de entrar com essa ação contra o direito difuso e coletivo, tá? E o direito à saúde é um direito difuso, tá bom? Vamos voltar lá. Como é que a gente explica isso? O artigo 1º da Lei 7.347 de 85 possibilita o cabimento exclusivo da ação civil pública, vocês vão colocar por extenso, né? Pelos fatos observados, descritos a seguir, onde a
uma necessidade de defesa de direitos difusos e coletivos de saúde dos idosos do município. Certo? Visto, faltou um i aqui. Visto que há um vício na prestação efetiva do serviço público. Detalhe, vá colocando mais as informações. Se achar que cabe aqui, você vai colocando. O que é que você vai colocar depois? Da legitimidade. Aqui você vai colocar associação. A associação alfa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação civil pública, pois está constituída há mais de um ano, conforme documentos anexos, e possui em seu estatuto o dever de proteção à saúde dos idosos, conforme preceitua o artigo 5º da lei. Qual a nossa lei? A 7347/85. Tá? Subir mais um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Tá, pessoal, lembrando aqui, né? Já ia esquecendo, vocês foram colocar artigo 5º, vão colocar os incisos, né? Inciso 5º e a linha A e B, tá? Por quê? Vocês têm que saber que precisa, né? Ó, está constituída há mais de um ano e possui em seu estatuto de dever de proteção à saúde dos idosos, conforme preceitua o artigo 5º, a linha A e B, tá? Só para a gente fechar. Então temos endereçamento, qualificação das partes, falamos da legitimidade, falamos sobre o cabimento da ação civil pública, né? Vamos avançar aqui. Qual o próximo ponto? Duplicar aqui e voltar. Próximo ponto que a gente vai falar é dos fatos. Aqui, né, em 6 a 8 linhas, resumam. Tá, vocês vão resumir o caso, tá? De 6 a 8 linhas, vocês vão resumir o caso. Precisa dar todos os detalhes? Não, você coloca aquilo que é necessário. Tá?
aquilo que vocês entenderem como necessário, vocês vão colocar aqui. Então temos aqui, resumam o caso, vocês vão resumir o caso. O que é o principal aqui? Gente, o principal é o capítulo dos direitos. Onde vocês vão defender as teses de vocês. Primeira coisa que vocês têm aqui em mente. O que é que vocês estão vendo aqui? Tá? A gente tem aqui que a gente está com uma deficiência no serviço que impede que essas pessoas acessem o serviço à saúde. Mas, acima de tudo, o direito à saúde é um direito fundamental, um direito que vai garantir a dignidade, a proteção à dignidade dessas pessoas. Então, vamos lá. Primeiro argumento. Lembra que eu falei para dividir letras? A ausência do cumprimento efetivo do direito à saúde dos idosos no município. Qual o nome do município? Município Beta, né? Isso, município Beta. Vou confirmar aqui, ó. Associação Alfa contra município Beta. Perfeito. Então, no município Beta, afeta a proteção à dignidade da pessoa humana prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Certo? Mais alguma coisa? Sim. Além disso, a efetivação do direito fundamental à saúde. Aí você pode colocar artigo 6º e artigo 196 e seguintes da Constituição Federal estão sendo, ou está, né, diretamente afetada pelo município, pela municipalidade, né? Município, uma vez que aí vocês podem voltar lá na questão. O que é que a questão vai nos dizer aqui? Vamos pegar essa parte dos idosos correndo risco, ó. Uma vez que há um elevado número de idosos correndo risco de morte pela ausência ou da completude dos serviços de saúde
Porque lá está dizendo que está sendo mal prestado, né? Está sendo prestado de forma carente. C. O que mais? A saúde vai acarretar isso. Vai acarretar em quê? Direito à vida. Com isso, a ausência da prestação dos serviços dos exames laboratoriais atrelados à falta de profissionais capacitados, né, e medicamentos coloca diretamente em risco a vida enquanto direito fundamental previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Mais alguma coisa? Por que é o município que tem que fazer? Por que o município está fazendo um serviço mal prestado? Vamos lá, D. A Constituição maiúscula federal prevê em seu artigo 23º, artigo 23, inciso 2, e artigo 30, inciso 7, que a competência para prestação de saúde é do município. Né? Mais alguma coisa? Vou fechar com chave de ouro. Logo, a proteção constitucional ao idoso prevista no artigo 230 da Constituição e no Estatuto do Idoso está claramente sendo violado. Feito? Vamos avançar. Então, apontamos 5 argumentos aqui, todos fundamentados, todos previstos na lei, todos explicados. Certo? Então, historinha aqui. O que a gente precisa pedir? Liminar. Né? Então, vamos lá. Da liminar. Ou do pedido liminar. O que eu preciso demonstrar no pedido liminar? A fumaça do bom direito está presente, pois as provas demonstram que o município que alega não ter recursos mantém
ativa a construção. Construção de quê? Construção da área de lazer do bairro. E, pessoal, lembrem-se disso. Lazer é um direito fundamental também. Então, a gente está diante de um conflito de direitos fundamentais. Tá? Então, quando há um conflito de direitos fundamentais, a gente vai tentar demonstrar que a gente deve ponderar a execução de um, daquele que é mais urgente, em decorrência de deixar o outro para ser feito posteriormente. Tá? Ver qual é o maior dano. É a vida daquelas pessoas que vão se perder ou aquela construção que vai atrasar? Tá? Então vamos pensar dessa forma, vamos colocar lá dessa forma. Vamos voltar aqui, né? Então, apesar de reconhecermos que o direito ao lazer é um direito fundamental, a ponderação entre o lazer e a vida nos leva a determinar a manutenção ou a destinação imediata dos recursos para suprir a falta de prestação adequada do direito à saúde, pois aí a gente vem o segundo fator, o perigo da demora em se prestar serviços de saúde causa um dano muito mais grave e irreparável em se tratando dos indivíduos que terão suas vidas perdidas. Fato que não deverá acontecer de forma tão gravosa em caso de suspensão da obra em comento. Então já coloquei os dois: formato do bom direito, perigo da demora. E aí vamos para os pedidos. Primeiro, que se conceda a liminar impondo a prestação adequada e imediata do serviço de saúde municipal. Aí a gente vai pedir que se realize a audiência de conciliação, que se realize a audiência de conciliação nos termos do 319 do CPC, tá? Vamos pedir o que mais? Ele pediu para produzir provas, né? Que sejam
admitidas todas as provas, a produção, né? Produção de todas as provas permitidas em direito mais o que vamos colocar? Pedido de provas. Não esqueça que sejam intimados os membros do Ministério Público, como prevê o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 734, a Lei 7347 de 85. Que se intime a parte contrária para oferecer a sua defesa, que se julgue procedente a presente ação civil pública. E aí a gente vem com a finalização. Valor da causa. Aí que se defina o valor da causa de acordo com o artigo 291 do CPC, local, data, advogado, OAB. Pronto. Bem, pessoal, assim finalizamos aqui a nossa ação civil pública. Vocês viram que é bem parecida com a ação popular. Sabendo fazer um, você vai fazer bem a outra, tá? E vocês sabem fazer. Então, terminamos por aqui a nossa aula sobre ação civil pública.